termina hoje a vacinação de idosos e profissionais da saúde em Londrina contra a gripe. Das 6 unidades em que a população teria que fazer o agendamento, a Super Creche no centro da cidade teve mais movimento. Então já vamos para lá com a Luciane Miyazaki, que tem mais informações ao vivo para nós. Boa tarde, Lu. Como que está o movimento agora aí na Super Creche? Boa tarde, Cid. Boa tarde a todos. Por enquanto, tudo tranquilo. No início da manhã, segundo o pessoal que está fazendo a vacinação, foi um pouquinho mais complicado porque o pessoal chegou tudo de uma vez só, apesar de haver esse agendamento e até com espaçamento. Neste momento, a gente pode ver que está tudo bem tranquilo. Tem 1, 2 pessoas sendo vacinadas, recebendo a vacina da gripe neste momento. Lembrando, então, apenas com agendamento. Foram disponibilizadas 6.500 doses e até ontem 63 mil pessoas já tinham sido imunizadas. Sobre esse assunto a gente conversa com o secretário Felipe Machado. Boa tarde, Felipe. Bom, e aí, digamos que uma pessoa não conseguiu fazer esse agendamento, como é que fica? Boa tarde, Luciane. Boa tarde, Cid, a todos que nos assistem. Nós acreditamos que com essa ação de sábado vamos atingir aí os 100% do público que é estimado. Entretanto, sempre há uma variação para a realidade do que o IBGE coloca de número de população na cidade. E aí nós vamos avaliar de acordo com a busca desses idosos que porventura não agendaram, para que a gente possa imunizá-los e proteger também que fazem parte do grupo que tem direito à vacina. Com certeza deve passar, porque a estimativa era de 65 mil idosos, então a gente deve até ultrapassar esse número? Sim, com as agendas de hoje, que somam 6.500, nós vamos chegar aí próximo de 68 mil vacinados, que é um número acima do estimado. Esse ano em especial, por conta do coronavírus, da circulação, gerou toda uma necessidade da população de buscar essa vacina. Lembrando que ela não protege contra o coronavírus, mas sim contra os vírus de maior circulação da influenza aqui na nossa cidade. E aí depois começa uma segunda fase? Isso, a partir da semana que vem nós vamos começar uma segunda fase de vacinação para os demais grupos de risco, em especial doentes crônicos, forças de segurança, funcionários do sistema prisional, os presos privados de liberdade e menores infratores. Então estamos organizando toda essa logística para que na semana que vem a gente já possa, aí, talvez quarta ou quinta-feira, dar início a essa etapa de vacinação, que também traz a novidade da vacinação aos caminhoneiros e motoristas de transportes coletivos. Vão fazer parte do grupo de risco do público-alvo e vão receber a sua vacina. Deve ser nesse mesmo esquema de agendamento, Felipe? Então é isso que a gente está avaliando. Vai haver várias modalidades, como por exemplo transporte coletivo. Talvez a gente monte uma ação dentro das empresas. É mais fácil toda essa questão de logística. As empresas contam com profissionais de saúde de retaguarda. Talvez a gente faça isso. Para as demais populações, o agendamento está se mostrando muito efetivo em relação à organização, a evitar aglomeração. Por exemplo, aqui quase 2.000 doses de vacinas foram agendadas para essa unidade na Super Creche, aqui no centro da cidade, e o movimento está muito tranquilo dentro do esperado. De manhã, como você colocou, houve essa aglomeração, mas aí pela falta de compromisso de seguir o horário que foi agendado. Se respeitar o horário que é agendado, não vai haver aglomeração em hipótese alguma, porque é muito rápido a vacinação. Bom, aí falando um pouquinho em relação aos casos de coronavírus, a gente teve 2 óbitos, então, confirmados ontem e divulgados hoje pela manhã, Como que o município avalia isso? Porque, de uma certa forma, assustou, 2 mortes num único dia. Infelizmente, não é todo óbito nós sentimos, gostaríamos de ter evitado. Um óbito nós tínhamos divulgado ontem, aí hoje divulgamos o segundo, que aconteceu na data de ontem, uma pessoa do sexo feminino de 50 anos, que tinham algumas comorbidades e testou positivo para o coronavírus. Teve todo o atendimento necessário dentro do hospital, estava internado em leito de UTI, com toda a retaguarda de equipamentos e profissionais de saúde da mais alta competência, mas infelizmente acabou vindo a óbito. Aí teve mais um caso de um homem de 76 anos, mas que aí não entrou na conta de Londrina, porque era morador então de Bandeirantes. Isso, teve um outro óbito de um caso confirmado, também com diagnóstico de coronavírus, da cidade de Bandeirantes. E aí esse óbito é divulgado pelo boletim da Secretaria de Estado da Saúde.
até uma dúvida, secretário. Quando há aquele número de internações que a gente vê, que aí agora caiu para 10, é só de Londrina ou acaba contabilizando esses moradores da região também? Não, o boletim do coronavírus que nós disponibilizamos trata-se exclusivamente de pacientes de Londrina, tanto dos casos confirmados, descartados, em investigação, em isolamento domiciliar, somente de pessoas que moram em Londrina e que estão internadas aqui no município. Que aí mostra também um grande número de recuperados e bastante também descartados, né? Nós temos mantido a média aí de mais de 70% dos exames realizados, eles estão sendo descartados. Isso é um bom índice. E também um índice considerável de recuperados, de pessoas que tiveram o contato com a doença, testaram positivo, mas evoluíram muito bem. Muitas dessas pessoas que foram descartadas, grande maioria, sequer foi necessário um internamento hospitalar. Permaneceram em isolamento domiciliar, passaram os 14 dias de quarentena, sendo monitorados pelas nossas equipes de vigilância epidemiológica e após esse prazo, não tendo mais nenhum indício de sintomas, foram liberados para o retorno à sua vida normal. Secretário, então, muito obrigado pelas informações. Cid, só lembrando, então, que a vacinação contra a gripe vai até às 6 horas da tarde, mas não adianta ir até as unidades somente para quem fez aquele agendamento prévio e o pedido da Secretaria de Saúde para que a pessoa chegue no horário, nem antes e nem depois. Cid? De um dia, mas daí não tive coragem de pedir, né? Beleza, Lu, obrigado, tá? Obrigado aí pelas informações. Luciano Miyazaki, ao vivo, trazendo todos os detalhes para nós. Agradeço o secretário. Eu estava falando aqui, Lu, agora há pouco, como o secretário tem trabalhado, hein? O bichinho não para um segundo, um dia, está correndo para tudo quanto é lado. Olha, realmente é um secretário diferenciado que Londrina tem. Agradeço ele mais uma vez para nós, fazendo favor. Ele não para um segundo, está todos os dias, em todos os lugares e sempre com essa gentileza, né, Lu, de estar atendendo a gente com muito respeito, com muito carinho. Um abraço para ele e um abraço para você também. Bom descanso, tá, Lu? A gente vai se falando então. Até mais. Luciano Miyazaki, ao vivo, trazendo informações. Eu tenho que falar aqui, porque o que esse homem tem trabalhado, meu amigo, já trabalhava, né? Agora muito mais ainda, e ele sempre muito predisposto a atender a gente, atender você de casa. É muito legal mesmo a gente ver o empenho desse profissional, nosso querido Felipe Machado, né? Secretário de Saúde aqui de Londrina.